o saquinho verde lá. Vamos colocar agora o link. Você já compartilhou comigo, Bruno? Deu certo? Já. Deu? Já. Qual? Tá, Esse aqui, ali? tá gravando. Esse aqui? Mostra pra ele. Mas agora ele já Esse postou. aqui? Entrando ao vivo É, tá um um canal específico. Não, aqui é no Instagram. Aqui. No seu Instagram? Isso. Ah, tá. E daí. Aí você chama os colegas, o pessoal. Marco, como é que libera esse negócio aqui? Oi? Como é que também Ah, deixa eu nivelar então. João, vamos fazer aqui a transmissão. Segura aí, fala aí com o povo, tem bastante gente no ar. Bom, pessoal, daqui a pouquinho a live histórica com o Pacatinho aqui na Rádio Cidade Legal, em Sorocaba. Estamos fazendo os últimos ajustes aqui. Técnicos. E um celular aqui improvisado para gravação. E tem a câmera daqui a Ó, vamos ver o pouquinho. que tu acha. Ao vivo. Ah, agora sim, eu acho. Só dá o REC aí. Onde que é o REC? Aqui. Ele tá gravando. Beleza. Já confia aí. É. Aí, ó. Valeu, John. Bom, o link eu vou mais uma vez falando. Tem as histórias aí, eu tenho já o link disponível. Agora a galera consegue também ver, quando eles Aquele link ele já aparece ao vivo também. Ah, beleza. Isso aí. Dá o verdinho pra ele. Um abraço a Tá todos aí que estão acompanhando. Já apoiou. Vai já? Onde podemos assistir a live. Ó, João. A gente vai estar colocando agora nos stories aqui no Instagram, já está no meu Facebook, já tem o link lá, né? O quê? Já é do canal. Se vocês quiserem Mas o procurar celular canal não encaixa Rádio aqui. Cidade, Não dá pra encaixar aqui, não. tá bom? Dá pra encaixar? Valeu, galera. Até já. Iniciamos Tá. aqui em um minutinho. Valeu. Até já já. Esse aqui ligado pro telefone. Vamos começar? Deixa eu pegar aqui os stories. Você me mandou no zap? Mandei. Alô, muito boa noite para você que está acompanhando a RCL, 19 horas e 20 minutos. Estamos iniciando aqui a edição número 2 do RCL Repórter desta segunda-feira para você. Hoje, um RCL Repórter especial, caso Varginha, documentário. Ontem e no sábado aconteceram aqui o lançamento desses documentários nos 2 dias aqui no Cine Play do Sorocaba Shopping. Você já acompanhou o nosso programa de número 1 aqui do RCL Repórter, algumas informações sobre esse evento. E a partir de agora, então, você passa a acompanhar aqui na Rádio Cidade Legal, o RCL Repórter especial, hoje com a apresentação de Bruno Slonick. Vamos abrir as nossas câmeras aqui dos nossos estúdios na Vila Jardim, em Sorocaba. Isso é aquela câmera ali, bacana. Isso. Bruno Slonick. Muito boa noite a todos, sempre um prazer estar de volta. E olha, hoje temos um timaço aqui, hoje um programa histórico, um programa que vai ficar guardado para sempre. Hoje temos os maiores nomes da ufologia aqui no estúdio com a gente. Começar apresentando meu querido Marco Aurélio Leal, produtor do Momento do Contato, produtor também do The Fenômeno, entre outros aí, e fez um belo trabalho no lançamento do Momento de Contato em Sorocaba, uma baita premiere, a única premiere do Brasil até agora, e bombou, foi um sucesso. Ontem, mais de 5 horas e meia. Seja bem-vindo, Marcão. Grande Brunão, tudo bem? Com satisfação estar aqui, agradeço ao Ari, ao grande Vitório Pacatini que está aqui, né? O Fred Morte, o João Marcelo, parceiro de pesquisa, e o Brunão pelo convite aí no seu programa, né? E ontem, esse final de semana, nós fizemos aí o lançamento aqui na cidade de Sorocaba, do Momento do Contato, né? E praticamente se baseou aí na pesquisa desses grandes ufólogos aí, o Birajara Franco Rodrigues, Vitório Pacatini, Caldeiro Povo, Petit ali, né? Que deram ali as bases de apoio a eles. E vamos bater um papo aí, né, Brunão? Sobre
Tudo. Vamos bater um papo sobre tudo isso mesmo e, antes de mais nada, ele é meu herói de infância. Você vai ver, minha avó gravava as fitas do Fantástico para mandar para eu poder assistir. Eu esperava chegar só para ver esse cara. E hoje, olha a honra. Esse final de semana eu tive o prazer de falar para ele que ele é mais legal do que eu achava. Até agradecer ele. Porque às vezes a gente conhece o ídolo e a gente fica decepcionado, né? Mas com ele não. O mestre Vitório Pacatini está de volta. Apresenta ele para a galera que não conhece ele. O Vitório Pacatini aqui, como já mencionei, é uma das grandes aí, pesquisadores do caso Varginha, que trouxe aí muitas informações fidedignas do caso e fez uma filtragem muito boa junto aos colegas lá na época. Gostaria que nada mais o Vitório, por favor, se apresentasse para o pessoal qual que estão suas atividades nos dias de hoje, né? E aí a gente vai fluindo aí na conversa. Com certeza temos muitas perguntas aí. Ok, meus amigos, boa noite. Que satisfação, que alegria estar com vocês aqui. E depois de muitos anos, eu tive essa grande alegria de estar aqui em Sorocaba, reencontrar os colegas da ufologia. Alguns deles estão aqui na mesa, outros já partiram para suas cidades de origem, e tive a oportunidade de conhecer outros colegas, outras pessoas como o Bruno e diversas outras pessoas. Um prazer muito grande, e ser recebido com tamanha hospitalidade aqui em Sorocaba é algo que eu vou guardar para sempre na minha vida. E gostaria de dizer aos senhores que o lançamento do documentário Moment of Contact do nosso querido colega James Fox, né, que foi realizado sábado passado e domingo lá no Shopping Sorocaba, foi um sucesso de público, e as pessoas não só apreciaram muito o documentário, mas se emocionaram, porque o documentário, eu diria para os senhores, produzido pelo colega Fox e pelo meu colega Marcão, é o melhor documentário de ufologia dos últimos tempos. E eu tenho certeza vocês vão adorar poder recapitular alguns detalhes e também conhecer outras informações que vieram a posteriori. E o documentário é muito abrangente e ele já ganhou o mundo. Para os senhores terem uma ideia, ele é número 1 no mundo hoje no meio digital. E aqui no Brasil nós tivemos essa satisfação de fazer o lançamento, né? A premiere aqui em Sorocaba. Na sequência, né, os municípios brasileiros vão ter acesso também pelo streaming, e nós pretendemos também, em sendo possível, lançar o documentário pessoalmente em outros municípios. Mas ao longo aqui da nossa conversa, nós vamos ter a oportunidade de trazer mais detalhes aos senhores. Para mim, uma alegria muito grande, muito agradecido. Olha, que honra estar com o Pacatini. É o primeiro programa ao vivo que ele aparece. Os outros podcasts que ele gravou ainda não foram ao ar, então a galera vai ter a oportunidade hoje de mandar perguntas no chat. Muitas perguntas já chegando, e daqui a pouco a gente vai te fazer mais. E aí tem outras duas lendas aqui também do nosso lado. O João Marcelo, um dos pesquisadores também do caso de Varginha. Ele é dono do maior acervo de vídeos ufológicos aí, de matérias, reportagens. Inclusive ele tem um material que ele vende que é inacreditável. A galera que gosta desse assunto, que gosta de ter acesso, daqui a pouco ele vai falar mais sobre. Mas está aqui também um dos produtores do Momento de Contato, nosso querido João Marcelo. João, muito boa noite, seja bem-vindo a Sorocaba, e fala um pouquinho aí o que você achou desse final de semana. Boa noite a todos, é uma satisfação estar aqui ao vivo com o Pacatini, uma live histórica com certeza. Nós estava até conversando com o Pacatini instantes atrás na padaria, a gente contando dos bastidores que foi a localização dele em determinada cidade, envolveu o Wesley, do blog etc. Né? E tem muita... Aqui eu estou no meio de pessoas especiais aqui que tem muito a dizer, e muitas histórias interessantes dos bastidores da investigação. Eu sou apaixonado pelo caso Varginha desde que aconteceu, né? Morava a apenas 200 quilômetros de Varginha. O documentário é um sucesso, conforme bem frisou o Pacatini. O caso Varginha é fascinante. A investigação continua
eu acho que talvez a gente nunca esteve tão perto de uma grande evidência, seja em foto ou vídeo, associado ao caso Varginha. Eu tenho certeza que todo mundo vai apreciar essa live histórica. E se conseguirmos, né, esse vídeo, essas fotos, com certeza mudará o patamar da ufologia brasileira e da história, né? E daqui a pouco o Pacatini também vai falar mais sobre essas possibilidades. E aí, nosso grande Fred Morte também por aqui, apresentador do De Cabelo com os OVNIs, documentário que é sensacional, e também um dos produtores do Momento do Contato, está aqui em Sorocaba com a gente, diretamente do Rio Grande do Sul. Prazer ter você aqui na nossa rádio. E como está sendo essa experiência para você? Valeu, obrigado Brunão, obrigado Marcão, obrigado Pacatini, João, obrigado à rádio por estar nos recebendo e dar essa oportunidade histórica, como o João falou, da gente levar as informações com um dos principais pesquisadores do caso Varginha, o Pacatini, né? E que estava desaparecido e está voltando junto. Uma honra ter te conhecido, viu? Queria dizer que a estreia ontem, a premiere, foi ontem e anteontem, foi sensacional. O filme é muito bom, para quem não viu, em breve deve estar nas plataformas no Brasil, né? Então, e hoje vamos falar um pouquinho da história, de como tudo começou no caso Varginha, e vamos ter a oportunidade de questionar o Pacatini ao vivo aqui, e as pessoas também podendo tirar suas dúvidas, mandando suas perguntas. É isso aí. Bom, vamos começar então com a primeira pergunta. Te dou a honra de fazer para o Pacatini. Vamos imaginar que você esperou 20 anos para esse momento, né? Mas é verdade mesmo. Na época que também tinha 11 anos quando ocorreu o caso, e foi fascinante, né? Naquela época já tinha surgido uma vontade muito grande de estar ali entre eles, né? E sempre esperando os dias, nas semanas posteriores, mais informações. E foi uma pessoa que, né, deu, né, praticamente aí todo o seu empenho, sua vida aí naquela época pelo caso Varginha, e ficou, né, muito tempo sumido. Não tive a oportunidade de conhecê-lo como outros colegas tiveram. Então, gostaria de saber como que você está nesses últimos anos, onde você, enfim, comentar sobre esse seu, assim, não sumiço assim, dos holofotes, vamos dizer assim, né? Porque a gente soube que teve vários veículos de comunicação até perguntando: where is Pacatini? Onde está Pacatini? Né? Geraldo Luiz, Record, tinham várias lendas que falavam, que eu escutei durante esses anos. O Pacatini, mataram o Pacatini, foi coagido pelos militares, ele foi levado para outro país, enfim. Então, é isso. Pois não, meus queridos, o que acontece? Uma vez que eu passei a investigar as ocorrências de Varginha, eu me desliguei completamente do meu trabalho. Então, eu passei meses dedicando centenas de horas à pesquisa de Varginha, lá no sul de Minas Gerais. E com isso, né, as minhas atividades profissionais, até mesmo, né, dentro do meu contexto familiar, foram ficando de lado, para que eu pudesse ter dedicação integral à pesquisa. Essa dedicação trouxe muitos resultados, e foi exatamente por ter tido, né, essa dedicação plena que muitas testemunhas civis e militares foram encontradas. Eu pude colher muitas informações que, em definitivo, mudaram o curso da contingência em Varginha. Algo que eu tenho comentado com os colegas, e também o fiz lá na abertura, né, dentro do lançamento do documentário do nosso colega James Fox, Moment of Contact, que quando, até parece que foi ontem, quando eu acordo naquele dia ensolarado em Belo Horizonte e vejo estampado na primeira página do jornal Estado de Minas que 3 meninas, Kátia, Liliane e Valquíria, haviam avistado uma criatura muito estranha
que jamais puderam identificar ou comparar a qualquer outro animal no nosso planeta, e elas haviam então sugerido que poderia ser um ser extraterrestre. E assim, no bairro Jardim Andere, elas avistaram quando estavam indo para casa após um dia de trabalho. E imediatamente eu levantei todas as informações básicas colhidas desta matéria no Jornal Estado de Minas, e como eu passei uma parte da minha infância em Três Corações, que, como os senhores sabem, é a terra do Rei Pelé, o atleta do século. Ele nasceu lá. Três Corações é muito próximo de Varginha, cerca de 25 quilômetros. Então, como lá em Três Corações existe um grande contingente militar, que por acaso é a melhor escola de formação de sargentos do Exército Brasileiro, é a ESA, Escola de Sargento das Armas. E muitos dos meus amigos de infância tinham pais, tios, outros parentes atuando dentro da Escola de Sargento das Armas, a famosa ESA. É uma grande escola, é uma escola de altíssima qualidade. Os profissionais que eles formam lá estão realmente preparados para seguir adiante na carreira militar, defender o Brasil, não só a Amazônia, defender o Brasil todo. Eles são muito bons, é uma excelente escola. Mas eu então comecei a correlacionar que, se de fato alguma coisa realmente havia acontecido em Varginha, era muito provável que alguém lá dentro da Escola de Sargento das Armas, a ESA, soubesse dos acontecimentos. Minha mãe ainda morava lá no sul de Minas. Então eu liguei para minha mãe e avisei: estou indo para Três Corações, tem esta situação que está sendo divulgada na mídia. E assim, imediatamente eu fui para o sul de Minas. Eu ainda nem conhecia o Ubirajara, só de nome. Naquela época não existia a internet, não existia WhatsApp, Telegram, E então nós sabíamos de muitos pesquisadores, mas efetivamente não havia encontrado com alguns deles. O Ubirajara era um destes, ele residia em Varginha. Então eu fui para Três Corações, chegando lá, saindo de Belo Horizonte. Chegando lá, eu tive a oportunidade de procurar o nome do Ubirajara num catálogo telefônico, para achar o número do telefone da casa dele. O catálogo telefônico era do sul de Minas. E nesse sentido, eu encontrei o nome dele, o número, liguei para a casa dele, me apresentei, ele me conhecia de nome e disse que estava então no sul de Minas para procurar saber um pouco mais sobre as ocorrências de Varginha. Marquei um horário para o dia seguinte. Só que, naquele mesmo dia, eu já tomei contato com alguns amigos de infância que agora já estavam até atuando dentro da ESA, da Escola de Sargento das Armas. E expliquei para eles a situação toda e pedi apoio. Eu digo isso já para os nossos colegas da ufologia, eu pedi muitos favores. Provavelmente eu estou devendo favores para os próximos 50 anos. E uma vez que os primeiros contatos com esses colegas foi feito, eu então dei atenção para minha mãe, tomei outras providências, já me preparando para ir no dia seguinte a Varginha conhecer o Ubirajara. Só que naquela mesma noite o telefone tocou lá em casa e um destes meus amigos de infância me informou que já tinha uma testemunha militar a qual eles haviam trocado uma ideia e explicado sobre a minha pessoa, sobre a pesquisa que eu já desenvolvia, e num favor muito grande, esses meus amigos conseguiram levar este militar para conversar comigo num local secreto. E isso foi à noite. Naquela ocasião, eu levei uma fita cassete, um gravador de fita cassete. Esse encontro secreto foi rumo a uma outra estrada
que leva a uma cidade muito famosa que os senhores já devem ter ouvido falar, que é São Tomé das Letras. Era uma estradinha muito simples, onde se chegava a São Tomé das Letras, né, que dista apenas 35 quilômetros, mas também liga o meio rural com muitas estradas de terra. Então foi feito lá um mapa, uma coordenada, e eu fui à noite me encontrar com estes amigos do meio militar e civil também, que levaram este militar específico. E foi lá que eu gravei, neste momento, no dia que eu cheguei em Três Corações. Reparem, eu ainda nem conhecia o Birajara, e nesse sentido eu gravei o depoimento deste primeiro militar que participou diretamente da primeira captura, da primeira criatura. Portanto, as meninas Liliane, Cátia e Valquíria ainda nem tinham avistado a famosa criatura daquele dia 20 de janeiro, né? Então, só te interrompendo rapidinho, já responde um monte de perguntas aqui do chat, porque o Rubão mesmo, o Rubão Ladeira está aqui, a galera tinha essa dúvida mesmo. Se você tinha chegado em Varginha antes da reportagem de Fantástico, com certeza você chegou. Sim, então. Com certeza. Então, reparem, essa testemunha que eu consegui gravar no dia que eu cheguei em Três Corações, à noite, participou diretamente na captura da primeira criatura, naquele mesmo dia 20 de janeiro, às 10 horas da manhã. As meninas só iriam ver a criatura que viram naquele mesmo dia, porém às 3h30 da tarde. Eu gravei o depoimento, né? A pessoa estava muito relutante, estava com medo, né? Eu empenhei minha palavra, eu tenho dito isso aos nossos colegas e ao público, eu tenho o maior orgulho, porque ninguém nunca conseguiu botar a mão em nenhuma das minhas testemunhas. Todas foram muito bem protegidas. Então, eu gravei esse depoimento e nós nos dispersamos lá para os lados de São Tomé das Letras, de noite voltamos para Três Corações. No dia seguinte, eu fui a Varginha, conforme combinado com o Birajara, ele me deu o endereço direitinho, cheguei na casa dele, ele estava lá me aguardando. Eu então, mais uma vez me apresentei, troquei uma ideia com ele rápida e pedi a ele que me informasse diretamente, né? Porque como ele morava em Varginha, ele teve acesso imediato às primeiras informações. Então eu achei por bem ouvir dele primeiro. A fita cassete estava no meu bolso, ok? Não se usa mais fita cassete para gravar áudio, hoje tudo é digital, mas a fita já foi no meu bolso. E quando ele conversou comigo e foi me contar o que ele sabia, eu percebi que o que ele sabia era o que a imprensa, a mídia, já havia divulgado, que 3 meninas, Cátia, Liliane e Valquíria, haviam avistado uma criatura muito estranha no bairro Jardim Andere, em Varginha, naquele dia 20 de janeiro, em torno de 3h30 da tarde. Ele também me contou que ele procurou o Corpo de Bombeiros para saber alguma informação, e o Corpo de Bombeiros negou tudo, e ele procurou a Polícia Militar de Varginha, que também negou tudo. Muito bem, então o que ficou claro para mim naquele momento? Que ele, que é um grande colega nosso da ufologia, né? Um pesquisador muito sério, muito dedicado, ainda não havia conseguido nada de mais concreto. O que ele sabia era basicamente o que a mídia já havia divulgado. E por perceber que ele era essa pessoa muito séria, né? Ele estava até assim bastante, eu diria, elétrico com tudo que estava acontecendo, né? Na cidade onde ele residia. Eu disse para ele, eu saquei do bolso a fita cassete e disse para ele, eu vou te ajudar. Você tem um aparelho de som? Nós estávamos na sala de visita fechada, só eu e ele. O aparelho estava lá, aqueles aparelhos que tocavam fita cassete e tocavam um disco de vinil também. E eu falei, preste atenção, tem 28 minutos aqui que vão mudar o rumo das investigações. E ele ouviu calmamente junto comigo e ele tomou um susto enorme, porque ele não poderia imaginar
que esse italiano que está aqui diante de vocês, na realidade, ítalo-mineiro, né, que gosta muito de pão de queijo também, né, fosse chegar em Varginha, ele nunca havia me encontrado, nem eu a ele. Então, pessoalmente, nós não nos conhecíamos, só de nome e à distância. Ele jamais poderia imaginar que eu bateria na porta da casa dele e levaria para ele já um primeiro depoimento militar, depois dos outros que eu também trouxe. Mas o susto que ele levou foi um misto de susto e de euforia e de alegria ao mesmo tempo. E ele ficou absolutamente maluco. E nós recapitulamos, tocamos a fita de novo, recapitulamos alguns detalhes, e aí ele diz para mim: meu Deus, então é tudo verdade? Eu falei: é tudo verdade sim, Ubirajara. E esse aqui é um primeiro momento, porque eu já pedi para outros amigos para contactarem outras pessoas. E quando eu digo meio militar, eu estou falando do Exército, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Todos são ótimos profissionais, são equipes fantásticas, prestam um trabalho extremamente necessário ao nosso país. Então me permita, eu não tenho nada contra eles, apenas as circunstâncias nos colocaram em lados opostos, porque eles são grandes profissionais. E eu diria aos senhores que a partir dali tudo mudou. Então, nós estabelecemos uma parceria, essa parceria seguiu adiante dentro da pesquisa de Varginha, e nós fomos tendo oportunidade, porque quando o trabalho é sério, bem feito, e você empenha a sua palavra e honra a sua palavra, as outras testemunhas que eventualmente estão amedrontadas, estão temerosas de alguma forma, elas acabam vindo. E foi isso que aconteceu. Então, eu vou contando aqui na sequência, respondendo perguntas. Neste primeiro momento de apresentação ao Ubirajara, eu já me apresentei e levei um grande presente para ele. Sensacional. Ô, Pacatini, você deu uma entrevista, se não me engano, sábado, domingo, não me lembro agora, está tão corrido esses dias com o evento, para o New York Post, que está repercutindo no mundo todo. É até um concorrente do New York Post agora que a gente ouviu também, no New York Times, pela segunda vez. Uma declaração muito contundente que você deu é que você revelou, você já tinha, de certa forma, deixado isso no ar naquelas ideias que a gente procurou em 2018, a respeito de fotos e vídeos. E nessa entrevista recente do New York Post, você revelou que assistiu a um vídeo de cerca de 40 segundos, mostrado por um militar de alta patente, e que o vídeo mostraria a criatura dentro da ESA. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, como é que foi a circunstância que você viu esse vídeo, o que mostra esse vídeo, e se há alguma expectativa dentro talvez do curto, médio prazo, de isso vir a público. Muito bem. Então, isso ocorreu anos depois do início da pesquisa de Varginha, porque ela se iniciou em 1996. Tem várias outras etapas da pesquisa que nós ainda poderemos abordar. Então vamos agora especificamente para esse ponto que o João Marcelo mencionou. Então eu deixei dentro destes meus amigos do meio militar, né, e muitos seguiram carreira. Alguns já eram oficiais na época e hoje são altas patentes dentro do meio militar. E deixei bem claro que se em algum momento fosse possível ter acesso a fotos e vídeos de alguma das criaturas, que eu estaria atento e, obviamente, manteria o sigilo. Senhores, é muito difícil. Os senhores estão aqui percebendo, estamos aqui do lado de outros grandes pesquisadores da nossa ufologia, eles sabem como é difícil trazer uma testemunha, não só para testemunhar, ou eventualmente trazer evidências, fotos, vídeos, ainda mais num tema que envolve segurança nacional, onde os militares tentaram acobertar tudo desde o início. Então as pessoas ficam muito amedrontadas, mesmo sabendo que nós vivemos num país livre, que nós temos uma Constituição.
Mas, enfim, este sempre foi o entendimento das pessoas em geral, a dificuldade de se conseguir. Então, passados vários anos, em 2012, um grande amigo meu, também do meio militar, né, entrou em contato comigo e disse que aquilo que eu estava aguardando finalmente havia chegado. Marcamos também um encontro secreto. Então, em 2012, nós já estávamos dentro de uma tecnologia digital e ele chegou com um notebook, no Brasil, né, também conhecido como laptop, aquele computador. E num local secreto muito bem acertado, ele me disse: olha, o acordo que eu firmei com quem fez esse vídeo é que seria apresentado a você, mas você não vai poder ficar com uma cópia dele. Por motivos óbvios, eu sabia que isso ia ser muito difícil. Não quer dizer que eu não tenha pedido para ficar com uma cópia. Mas foi esse um acordo acertado com os que filmaram. Ele teve acesso, marcou comigo e lá estava, 35 segundos. A criatura é a descrição que as meninas já deram, que a dona Terezinha Klepp também já informou, e que outras testemunhas militares que participaram da captura e do transporte dessas criaturas lá do sul de Minas para Campinas já tinham nos dado também. Eu diria aos senhores, eu consegui ver, o vídeo mostra uma criatura que parecia estar muito debilitada. Ah, então estava viva. Estava muito debilitada. Eu diria, como já comentei com o João Marcelo, com o Marcão, possivelmente próxima da morte. O que nos sugere que seja a criatura que foi capturada viva às 10 horas da manhã, quando o Corpo de Bombeiros, lá num desbarrancado no bairro Jardim André, jogou uma rede, aquela mesma rede que eles usam para pegar cachorro louco. E essa criatura saiu de Varginha viva, eles colocaram numa caixa de madeira de 1 metro quadrado, ainda enrolada na rede, e cobriram com uma lona. Colocaram essa caixa num caminhão de transporte do Exército, que serve para aquele com aquela lona atrás, que serve para transportar tropa e carga também. E ela ainda fazia um barulhinho parecido de abelha. Então essa saiu de Varginha viva. Como nós já sabemos, e depois nós vamos recapitular isso, a segunda criatura que foi capturada, essa saiu morta do Hospital Humanitas. Posteriormente. Só curiosidade mesmo, essa criatura foi a que o Marco Lixeres pegou na mão. Isso, essa segunda que foi capturada e que já saiu morta de Varginha. Então, eu suponho, né, que esta que eles conseguiram fazer uma filmagem muito rápida, provavelmente é essa que saiu viva de Varginha. E como o local da filmagem não tinha equipamentos médicos, não era definitivamente uma instalação médica. Eu ainda pude identificar uma mesa de escritório, onde tinha lá um telefone, um aparelho telefônico fixo em cima, tinha uns papéis, umas canetas. Então, muito provavelmente, essa criatura já estava dentro da ESA, em algum ambiente lá dentro, próximo dos caminhões que iriam levar essas criaturas depois para a Unicamp, em Campinas. Então, a criatura ainda estava viva, muito debilitada. Eles tentaram colocar ela de pé, ela ia cambaleando, ia ameaçando já ceder e cair ao chão. Eles seguravam ela com luvas, reclamaram do mau cheiro, o cheiro fortíssimo, e ainda tentaram levar a boca dela. Eu reconheci pela casca um pedaço de maçã, tentaram dar fruta, um pedaço de alface, levaram também a boca era muito pequena, rasgada, sabe? E tentaram levar um copo de água, ela não aceitou nada. E uma coisa que chama muita atenção são os olhos, porque como não tem pupilas, e aquele olho vermelho saindo para fora da órbita nossa, convencional, né?
que não só nós temos, mas muitos dos outros animais, dos primatas. Mas aquele olho vermelho saindo para fora, sem pupila, a sensação de que tem é que ela não está focando em lugar nenhum, porque você não sabe para onde ela está olhando. Sabe? Cortando rapidinho, existiu algum tipo de comunicação entre os seres humanos, enfim, né? Tu sabe de alguma coisa, se os seres tentaram se comunicar conosco? Então, vamos na sequência. Essa pergunta também é importantíssima. Então, neste momento, o vídeo tem 35 segundos. Os senhores podem achar pouco. Eu sei que é. Para mim, valeu a eternidade. Senhores, parece a complexão física é de uma criança de 6 ou 7 anos, magrinha. Aquele braço magrinho, não tem musculatura, o tórax fininho, sabe? É muito frágil. E aquela criatura estava passando mal. No meu entendimento, ela estava muito próxima da morte. E como foi muito rápido, e aquela filmagem provavelmente não foi autorizada, não foi programada, foi alguém, o contingente lá dentro é enorme, são mais de 3.000 pessoas, alguém que também não teve má fé nenhuma, não teve má intenção nenhuma, né? Viu lá aquele ser, sabiam que estava indo embora para Campinas e, num rápido momento, quiseram fazer um registro. Eu entendo que ninguém agiu de má fé, ninguém, em hipótese alguma. E isso ficou lá guardado por muitos anos, porque isso foi feito em sistema VHS em 1996. E eu só tive acesso para poder ver, né, como eu queria ter levado comigo. Se eu tivesse levado comigo, né, com certeza dentro de um acordo muito bem filmado, eu não pegaria o vídeo e literalmente iria para a mídia, para a imprensa. Não é assim que se faz. Mesmo que eu tivesse ficado com ele, eu pediria permissão, eu conversaria, acertaria um acordo para poder trazer a público aquele vídeo. Mas isso não me foi concedido. Então, como a palavra tem que prevalecer, o acordo foi esse. Para esse grande amigo meu, militar, você vai ter acesso, pode levar, ele tem permissão para assistir, ele não tem permissão para ficar com cópia nenhuma e o material volta. Assim foi feito. Senhores, a criatura estava tão debilitada, então o colega Fred perguntando, né, se tinha alguma comunicação, não tinha comunicação. Ele não conseguia nem parar em pé, ele mal se movia, sabe? Quando eles tentavam pegar o braço também, levantar o braço, para ver se quando soltasse, a criatura segurava o braço, eles levantavam aquele bracinho magrinho, com aqueles 3 dedos pontudos, fininhos, soltava o braço e descia. Então não houve comunicação, Fred. O Thales está perguntando aqui no chat sobre se a criatura estava numa jaula, se eles estavam tentando erguer ela, era uma jaula? Não, era um lugar aberto? Não, era um lugar aberto, era dentro de um escritório. Provavelmente eles tiraram essa criatura de dentro de alguma caixa, algum invólucro, que ela saiu de vagina numa caixa de madeira de 1 metro quadrado. Então, essa caixa especificamente não estava ali do lado, eles já haviam retirado ou desta caixa ou de alguma outra, onde essa criatura se encontrava. Do jeito que ela estava, eu imagino que essa criatura estava já deitada em alguma caixa que não apareceu. Eles tiraram ela, tentaram colocá-la de pé, deram todo o suporte, sabe, uma pessoa do lado, uma pessoa do outro, segura pela cintura, segura aqui pelo braço, tenta, mas era muito frágil, sabe, muito fraquinha. E vai de encontro àquela cabeça totalmente desproporcional e as 3 protuberâncias no topo da cabeça. Pacatini, a que distância você imagina, quando você viu o vídeo, que foi filmada, teria sido filmada essa criatura? Olha, eu vou dizer para vocês, a uma distância onde eu estou agora, para o Bruno aqui do meu lado. Quem estava operando a filmadora estava aqui e a criatura estava onde o Bruno está. Eu diria 1 metro e pouquinho, foi muito de perto, tanto é que eu vi da cintura para cima. Ele não tomou distância lá dentro do ambiente para filmar o corpo inteiro, também porque quem estava manuseando a câmera não queria dar muitos detalhes dos outros que estavam lá no ambiente. Então ele filmou mais de perto, você vê
braços com luvas, com aquele uniforme camuflado militar, e quem operou a câmera evitou de mostrar os militares, então ficou mais de perto mostrando a criatura. E com o passar dos segundos, e as pessoas, ok, olha o tempo, vamos encerrar, cortou. Mas para mim, eu vou dizer para os senhores, é uma preciosidade, sabe? É algo que a ufologia toda busca, não só a partir da pesquisa de Varginha, mas desde quando a ufologia é ufologia. Todo mundo gostaria de ter não só uma evidência mais próxima, mais palpável, ou de uma nave, ou até mesmo de algum dos seres oriundos dessas naves. Então, para mim, sabe, foi um presente, foi uma consagração da pesquisa. Não que eu precisasse desse vídeo para ter certeza de tudo que eu já sabia. Mas esse vídeo veio sim, corroborar com tudo, e foi para mim uma consagração muito grande. Reparem, nós estamos em 2022. Eu assisti essas imagens em 2012. Só agora eu estou trazendo isso ao conhecimento dos meus colegas da ufologia e do público em geral. Pacatini, você, só uma última pergunta, Marco, eu vou passar para os colegas, acho que para não perder o raciocínio. Esse militar que mostrou o vídeo para você, você pode dizer se ele está ainda na ativa ou está na reserva? Essas informações a gente tem que tentar evitar, não é verdade? Porque, enfim, quando se tem um assunto de segurança nacional, impõe-se o sigilo, e qualquer profissional do meio militar que eventualmente traga alguma informação a mim ou a qualquer outro dos nossos colegas, pode sofrer severas represálias e corte marcial, perder o emprego, ser preso. Então, a sua pergunta, João, é uma pergunta com certeza muito pertinente. Eu diria aos senhores, existem colegas, vamos deixar dessa forma, porque lá no meio militar eles cruzam informações, eles ficam vigiando tudo que eu trago a público, porque eles querem saber quem são as minhas testemunhas, eu sempre as protegi. Vamos dizer assim, existem testemunhas do meio militar que já não estão mais neste meio, e tem outras que permanecem nele seguindo carreira e são ótimos profissionais, tanto os que já não estão mais no meio militar, como os que estão na ativa. São pessoas muito preparadas, são pessoas muito capacitadas. Eu diria, me permita, eu vou contar uma coisa para os senhores que os senhores vão achar até engraçado. Nós que fazemos pesquisa de campo há muitos anos, nós fazemos a pesquisa ufológica de raiz. É aquela que vai ao campo, se precisar estabelecer acampamento, você está fora de casa, você está em ambiente, às vezes, à noite, escuro, em local ermo. Sabe o que todo grupo de ufologia que faz pesquisa de campo gostaria de ter no seu meio? Um sargento formado pela ESA. Porque se eu que já passei por inúmeras pesquisas de campo, algumas centenas, como todos os nossos colegas, é aquela hora que você está lá no meio do mato sozinho, no meio de lugar nenhum, escuro, Você pode ser atacado por algum animal selvagem, você pode ser atacado por um animal peçonhento, às vezes até por alguém com intenção criminosa, mas se você tem um profissional dessa capacitação do seu lado, eles são profissionais de infantaria, eles sabem lidar com um conjunto de situações, são muito bem treinados, além de saberem manusear um conjunto enorme de armas. Então, pode parecer até brincadeira da minha parte, mas é a pura verdade. Eles são muito competentes. Qualquer profissional formado pela Escola de Sargento das Armas de Três Corações seria um grande parceiro e uma segurança para todos os ufólogos que fazem pesquisa de campo. Pacatini, acredita que essas criaturas tinham um certo nível de inteligência
chegaste a especular isso com alguma das testemunhas? O que tu tem para nos contar a respeito do comportamento dessas criaturas após a captura? Então, nós já trocamos ideias sobre este tema com outros participantes da pesquisa e também com testemunhas civis e militares que participaram de todo este processo, né, que culminou como o caso Varginha. Amigos, não sugerem ser os cérebros de tudo. Nos sugerem, é claro que eu posso estar equivocado, mas eu estou falando por todas as evidências já colhidas. O que nos sugerem é que uma outra inteligência, né, construiu as naves, uma destas, a que trouxe essas criaturas e eventualmente fabricou estas criaturas. Eu poderia dizer, né, com um grande percentual de acerto, claro que eu não posso ter certeza absoluta, que elas nos parecem ser seres delta. Elas não parecem ser os alfa, a alta inteligência, porque da maneira como são, como se comportavam, elas não transmitem ter um grau de inteligência suficiente para construir uma nave que viesse de outro sistema solar, outra galáxia que seja, outra dimensão. Não sugerem. Eu posso estar equivocado, mas o conjunto de elementos dentro da pesquisa nos mostram, né, não tem vestimenta, né? Apesar de que a dona Terezinha Klepp avistou dentro do zoológico de Varginha uma das criaturas com uma espécie de um capacete dourado, mesmo assim, né, não existia uma vestimenta, um uniforme identificado, calçados, né? Então essas criaturas vistas nuas, né, como foi a criatura capturada às 10 horas da manhã do dia 20, como foi a criatura avistada pelas meninas, estava sem vestimenta nenhuma, estava nua. E posteriormente também, essa que as meninas avistaram foi capturada pelo policial Marco Eli Xerezi, e também estava nua, foi levada nua para o hospital regional e depois para o hospital Manas. Então, né, não exerce uma comunicação que se possa, pelo menos num primeiro momento, dizer que é uma comunicação inteligente. Aquele zumbidinho parecido com abelha, é difícil para nós entendermos que aquele zumbidinho carrega um vocabulário, né, com tantas mil palavras que eles se comunicam e designam funções, atividades, qual que é a missão. Um zumbidinho daqueles de abelha não sugere. Então, em princípio, né, nos parece que essas criaturas foram fabricadas por alguma outra inteligência que também fabricou a nave que os trouxe até o solo do nosso planeta. Percebam, uma grande possibilidade de serem delta. Com certeza absoluta, eu não posso dizer que elas não tinham inteligência nenhuma, né? Provavelmente alguma capacidade de realização, né, ou alguma programação que foi inserido nelas, não sei, através de algum chip, através de algum outro tipo de comando, que elas pudessem obedecer. Mas num primeiro momento, dentro do que nós entendemos como um ser inteligente, e nós captamos a inteligência num golfinho, né, nos outros primatas, até no nosso cachorro em casa, né, mas nelas não, elas estavam tão inertes, né, talvez a atmosfera do nosso planeta tenha feito tão mal a elas tenham ficado tão enfraquecidas que talvez nem a comunicação direito elas conseguiam executar. Pode ser também, mas no conjunto de tudo o que foi pesquisado, não nos transmitiam ter uma alta inteligência. Porque, no documentário do James, Moment of Contact, ele, quando as meninas, né, observam o ser de muito perto, né, ele constatou que era 2,5 metros, ou seja, não tem como errar,
né? Já cai por terra aquela, eu acho que depois nós vamos falar um pouquinho disso, né? Das versões do exército, né? Tentando encobrir o caso. Tu acha que essas criaturas elas podiam ser uma espécie de carga, ou essas criaturas poderiam ser um experimento, talvez, sei lá, uma especulação, talvez do próprio exército americano, enfim. Eu ouvi uma teoria também que podia ser uma nave prisão, algo do tipo. Teria Não sei, é bem algo especulativo isso, desse mas tipo que eu para tentar entender, porque eu até me descolei um pouco da primeira pergunta que porque a Kátia, ela observa a criatura e ela sente a criatura meio que dizendo assim, passou para ela, né, um sentimento de que ela estava triste, enfim. Então, obviamente que qualquer ser tem um pouco de inteligência, né? Mas enfim, o que tu poderia falar, argumentar um pouquinho sobre isso, assim? Olha, então, dentro dessa possibilidade de serem seres delta, né, ficou bastante evidenciada a possibilidade de que alguém tenha criado essas criaturas para uma abordagem de solo. Vamos então por etapas. Algo que já está identificado dentro da pesquisa, e o próprio colega James Fox já tem certeza absoluta nos contatos que ele fez nos Estados Unidos, e outros contatos que eu fiz também, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, através do meio militar. A nave que caiu em Varginha, ela foi atingida pela Força Aérea Americana. Como os senhores sabem, né, os americanos e os russos já estão aí há muito tempo vigiando um ou outro. Uma das maneiras de exercer essa vigília é colocar satélites espiões em órbita baixa do nosso planeta. Porque para que um míssil balístico armado com ogiva nuclear possa atingir os Estados Unidos, ele tem que exercer uma trajetória onde ele vai passar muito próximo, lá em cima, entre o final da nossa atmosfera e o início do espaço aberto. Então, os satélites que estão lá, muito bem controlados pelo NORAD, esse sistema de defesa americano, Cheyenne Mountains, nos Estados Unidos, eles detectam, eles foram colocados lá também para estabelecer defesa contra os russos. Mas nós já sabemos que os americanos já estão aí cuidando da questão ufológica desde o caso Roswell, em 1947. Então, esses satélites espiões, eles não estão lá só por causa dos russos. Eles estão lá para detectar objetos estranhos, inclusive vindos de outros planetas que adentrem o nosso espaço. Só que, reparem, não é mais só os russos. Hoje os chineses também têm mísseis balísticos e a própria Coreia do Norte. Então, quando essa nave adentrou o espaço aéreo vindo do espaço, a Força Aérea Americana tentou interceptar, não era só essa única nave, haviam outras. Foram detectadas no radar e eles atacaram uma dessas naves ou com um míssil ou com um raio laser de ataque. Essa nave estava variada na sua parte traseira, eu entro nesses detalhes daqui a pouco, e foi perdendo altitude, e foi vindo para o lado da América do Sul. E por coordenadas cartesianas de longitude e latitude, vindo para o lado do Brasil. Eles avisaram as Forças Armadas Brasileiras, o próprio sistema Sindacta de radares brasileiro passou a captar este ponto no radar, e ele foi perdendo altitude, foi vindo para o lado do sul de Minas. Senhores, a pergunta que se responde de imediato: qual era a maior força militar do sul de Minas Gerais para tomar conta de uma situação dessa? A ESA, a maior escola de treinamento de sargento das armas de toda a América do Sul, uma escola extremamente competente, uma escola que dá orgulho aos brasileiros. Eles são muito bons. A ESA foi avisada com antecedência, muito antes
das meninas terem avistado, o exército já sabia. Eles já estavam se organizando nas suas patrulhas lá na região, nas matas, né? E inclusive esperando o objeto que veio perdendo altitude até esse objeto tocar o solo para recuperar o que fosse possível. E como nós sabemos, né, o casal Eurico e Oralina, que moravam numa fazendinha, uma chácara, 10 quilômetros antes de Varginha, na estrada que sai de Três Corações a Varginha. Portanto, 10 quilômetros antes de Varginha, nessa estrada, eles tinham uma chácara. Por volta de 1 e pouco da madrugada, naquela ocasião, a dona Oralina, eles estavam dormindo, eles eram os caseiros dessa propriedade. A casinha onde eles moravam ficava de frente para um pasto onde tinha um gado. O gado começa a mugir, 1 e tanto da manhã, e começa aquele trote no pasto. A dona Oralina acordou, deu uma cutucada no senhor Eurico e disse: estão roubando o gado aí fora. E o Eurico disse: vou lá ver. Ela falou: não vai, eles podem estar armados, podem te atacar. Aí eles abriram discretamente a janela do quarto, era de correr. Quando eles abrem a janela,